Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé neste momento. Mais uma semana se passou, mais uma semana de vida, mais uma semana de oportunidades. E eu queria que você, antes da gente começar a adorar e a relembrar e a mover o nosso coração através da esperança, eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado. Igreja é abraço, igreja é família, igreja é comunhão. E talvez você tenha passado a semana inteira sem receber um abraço carinhoso de alguém. E eu não quero que você saia daqui hoje sem receber amor e carinho dos irmãos. Muitas vezes a gente passa por dificuldades e talvez você tenha passado uma semana difícil, de lutas, mas agora é o momento que a gente quer relembrar que existe um lugar que está sendo preparado para nós. E esse lugar, lá sim, será tudo perfeito, tudo na santa paz do Senhor, e é sobre isso que a gente vai cantar agora. Existe um lugar pra
Um dos momentos mais especiais de cada sábado é a oportunidade que nós temos de juntos fazermos algo que fazemos muitas vezes em particular a cada semana. Nos encontrarmos aqui em oração, para abrir o nosso coração ao nosso Pai e compartilhar com Ele as nossas dores, as nossas ansiedades, os problemas e as alegrias. E como comunidade, a nossa oração tem muito poder, porque ela reúne as bênçãos e as gratidões de alguns, as dificuldades e dores de outros. E nessa simbiose perfeita de união, nós nos sentimos todos em casa, sobre o abraço do mesmo Pai. Essa semana, de maneira especial, a nossa igreja se entristece, porque algumas pessoas que faziam parte da nossa comunidade já não celebram aqui esse culto com a gente. Mas ao mesmo tempo a gente também se alegra, porque a gente tem a esperança de que essas vidas a serviço de Jesus estão guardadas para o encontro naquele grande dia. Nós temos aqui a imagem de duas irmãs, a Malvina da Silva de Oliveira, que faleceu essa semana, e também a Maria de Lourdes Machado. A primeira irmã, a irmã Malvina, foi aquela que pintou o quadro da Grande Esperança, que ficou por muito tempo no foyer da nossa igreja. Elas duas faziam parte da nossa comunidade, infelizmente não estão mais aqui com a gente. Mas a gente sabe que é por pouco tempo. E é por isso que nessa manhã eu queria convidar você a se ajoelhar, se você puder, para que a gente possa orar pelas famílias, pelos amigos dessas irmãs, e para que a gente possa também agradecer a Deus por todas as coisas e pelo cuidado que Ele tem tido conosco em todos os momentos. Por favor, se ajoelhe comigo. Louvamos e bendizemos o Seu nome, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é real, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, porque nós sabemos que nos momentos altos e baixos da nossa vida, nós podemos contar com o Seu conforto, com o Seu consolo, com a Sua sabedoria. Cada um de nós traz no coração inquietações, alegrias, dúvidas, perguntas, indignações, sentimentos que povoaram a nossa semana e que hoje nós derramamos aqui no Teu altar, na esperança de que o Senhor faça deles aquilo que o Senhor julgar melhor. Que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor nos dê tranquilidade, que nessa experiência deste culto o Senhor renove a nossa esperança. E de maneira muito especial, Senhor, nós mencionamos essas duas irmãs, que por tantos anos fizeram parte da nossa igreja, da nossa comunidade, e que hoje não estão mais aqui com a gente. Nós pedimos pelas famílias delas, nós pedimos pelos amigos mais próximos a elas, mas nós também agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza de que o descanso do justo é a certeza de uma vida se levantar pela eternidade. E vai chegar o dia, Senhor, muito em breve, onde nós a encontraremos e como comunidade a abraçaremos, com a certeza de que não mais traremos dores, nem pesares, nem dificuldades no coração, porque tudo isso terá passado, porque o Senhor finalmente fará novas todas as coisas. Nós nos confortamos, Senhor, nessa certeza e nessa esperança. E é por isso, Senhor, que nessa manhã nós louvamos o Seu nome acima de todos os outros nomes. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa dor, aceite a nossa adoração, porque tudo que nós trazemos para Ti e tudo que nós fazemos de todo o coração. Amém. Amém. Ele encontrou lá.
deixares no altar. Feliz sábado, venham crianças. Venham, venham, venham. Eu tenho uma historinha muito especial para contar para vocês hoje nessa manhã. Muito bem. Bom dia, crianças! Bom dia! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Muito bem, eu tenho uma historinha muito especial para contar para vocês. Tinha uma menina de 7 anos, o nome dela era Sofia. E quando chegava na época da Páscoa, ela ficava muito animada com os ovos de chocolate, já pensando nos ovos que ia ganhar, que brinquedinho que ia vir dentro, com os coelhinhos. São tão fofinhos, não é, gente? Quem comemorou a Páscoa aqui sábado, no final de semana passado? Ninguém comemorou a Páscoa aqui? Não? Não comeram chocolate? Nem viram coelho? Ah, que bom, né? Muito bem. Só que aconteceu o seguinte, ela ficava tão animada com isso, que ela ficou pensando, poxa, por que a gente comemora a Páscoa com tantos ovos de chocolate e tanto coelhinho? E foi perguntar para a mãe dela, mãe, por quê? Aí a mãe dela foi falar para ela, filha, eu tenho algo para te dizer. O ovo e os coelhos são símbolos, mas que são usados com o intuito de vender chocolate. Sério, mãe? Para vender chocolate? Verdade, filha. Você sabia que é nessa época que vende mais chocolate? É na Páscoa? E ela ficou meio triste, meio decepcionada. Mas a mãe viu e falou assim para ela, aqui comigo, crianças. A mãe olhou para ela e falou assim, mas a Páscoa tem um significado muito mais especial. E eu vou contar para vocês o verdadeiro significado da Páscoa. Vocês sabiam que Jesus nos amou tanto, 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 que Ele veio a esse mundo para nos salvar? Vocês sabiam disso? E Jesus andou no meio do povo, Ele curou os doentes, Ele ajudou os tristes, Ele falava sobre o amor de Deus. Vocês sabiam disso? Sim, e Ele era tão bom, Ele falava sobre o reino dos céus. Mas Jesus, Ele era tão bom, que ainda assim Ele foi preso e crucificado na cruz. Mas vocês sabem por quê? Porque Ele veio para nos salvar. A gente pode se alegrar com isso? Jesus veio para nos salvar. E Ele veio para nos salvar trazendo perdão e a salvação e a vida eterna sobre nós. E todos os seus amigos, todos que andavam ali com Jesus ficaram tão tristes. Poxa, nosso amigo morreu. E agora, o que será de nós sem Jesus? Jesus morreu numa sexta-feira. E no sábado, todo mundo ficou muito triste de sexta para sábado. Quando Jesus morreu, colocaram ele num túmulo. Vocês sabiam disso? Sim, eu sei que vocês são muito espertas, crianças espertas e inteligentes. E colocaram no túmulo uma pedra bem grande. Sabia que colocaram uma pedra bem grande na entrada do túmulo de Jesus? E colocaram 2 guardas para vigiar o túmulo, para ninguém lá mexer com Jesus. Sabiam disso? Mas sabe o que aconteceu? Jesus estava lá no túmulo com os 2 guardas. E diz que houve um grande terremoto, um tremor. E diz que a palavra de Deus diz que surgiu um anjo com a aparência de um relâmpago. Vocês sabem por que um relâmpago? Porque ele foi rápido e com muito brilho. Ele apareceu assim. E ele removeu a pedra e diz a palavra de Deus que ele ainda sentou em cima da pedra.
E os guardas que estavam lá para vigiar o corpo de Jesus ficaram apavorados, ficaram assim paralisados, como se eles estivessem mortos. E isso era no finalzinho do sábado para o domingo. Duas amigas de Jesus, a Maria Madalena e a Maria, mãe do Tiago, não sabiam que Jesus tinha ressuscitado e foram lá querer visitar o túmulo de Jesus. Quando chegaram lá, viu um anjo brilhante e o anjo falou: vocês estão procurando por Jesus? Não temas. Vocês estão procurando por Jesus crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive. E elas ficaram assim, surpresas e muito felizes, porque elas estavam muito tristes com a partida de Jesus. Mas elas sabiam que a palavra de Deus se cumpriu, que tinha essa promessa de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. E aí, elas foram contar para os seus amigos. E no caminho, quem que elas encontraram, vocês sabem? Jesus. Elas encontraram o próprio Jesus no caminho. E aí elas adoraram a Jesus, abraçaram os pés de Jesus, choraram nos pés de Jesus de tanta alegria, porque Jesus estava vivo. Jesus está vivo. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Independente se o dia é bom, se o dia é ruim, se a gente está triste, Deus está conosco, essa é a promessa dEle. E outra, Ele veio para nos salvar. E você sabe qual é a melhor? Jesus trouxe a salvação, o perdão e a vida eterna. Certo? Quem aqui quer encontrar com Jesus? Você sabia que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu? Vamos todos juntos com Ele? Amém? Muito bem. E a Sofia, neste dia, ela conheceu o verdadeiro significado da Páscoa. E ela viu que simples ovos de chocolate, que coelhinhos são os chocolates são gostosos, os coelhinhos são fofinhos. Mas que o verdadeiro significado da Páscoa, mais importante de tudo, foi o sacrifício de Jesus, a ressurreição dele. E vocês sabiam que não há nenhum outro ato de amor incomparável àquilo que Jesus fez? É o maior ato de amor do mundo. Amém? Vamos todos orar e agradecer esse Jesus? Posição para a oração. Querido Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor vem ao mundo para nos salvar, nos dar a vida e nos perdoar de todos os pecados. Nos ensina a amar a Ti cada dia mais e a confiar em Ti e esperar pela Sua volta. Amém.
cantar? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Só vocês. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Obrigado, Renato. Gente, desculpa, eu não estou na paleta, né? Não organizaram comigo, gente. Vamos lá. Momento da oferta. Vocês vão ver o QR Code projetado na tela. E nesse QR Code, vocês, antes de mirar para eles, vocês precisam abrir o banco, porque senão o QR Code não vai endereçar vocês a lugar nenhum. Ok? Só para que a gente possa, só para que nós possamos nos preparar para o momento da oferta e a gente poder fazer isso de uma maneira bastante como comunidade, porque isso agrada a Deus, uma ação de todos ao mesmo tempo, né? E que a gente possa experienciar o momento da oferta sem interrupções no nosso coração e nas nossas mentes, ok? Dito isso, Jesus na criação ofereceu dádivas, vida, verdade, liberdade, domínio. Jesus habitou entre nós para salvar a liberdade, libertar a criatura, oferecendo sua vida para oferecer bênçãos, bênçãos abundantes, bênçãos transbordantes, a maior de todas as bênçãos, Jesus. Caim cultivava o solo. Passado o tempo, ele apresentou os produtos do solo em oferta a Yahvé, a Deus. O relato bíblico não apresenta qualquer indicação de que Adão ou Eva tenham oferecido uma oferta a Deus. O relato bíblico não apresenta nenhuma evidência de que Deus tenha pedido algum tipo de oferta ao homem. O relato bíblico mostra Caim como o primeiro ser humano a ofertar algo a Deus. E aparentemente, até um texto demonstra, de forma espontânea. Caim não levou diante de Deus uma oferta qualquer, como muitos pensam. Não reteve o melhor para si. Ofereceu o melhor que a terra podia produzir. As primícias do seu labor. Deuteronômio 26, de 1 a 11, na entrada da terra prometida, Deus solicita uma oferta especial. Sabe que oferta é essa? Não foi um cordeiro, mas as primícias da terra, colocada em um cesto, em reconhecimento à gratidão de Deus. Curiosamente, o cereal foi a parte importante dos ritos do santuário. A oferta de cereais
de reconhecimento chamado oferta de oblação. Cereais amassados com azeite, e se fossem assados, deveriam ser sem fermento. Talvez aqui esteja o ponto de inflexão desta reflexão. Sem fermento. Terra, nutrientes, sementes, poder de germinação, vida. Todas estas propriedades são de Deus. O texto diz: e Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Dádivas somadas à ação ou à intenção do homem, o resultado será sempre bênçãos ou maldição. Caim, irmãos, tinha uma visão de si mesmo. Caim tinha uma visão de Deus. Estas visões estruturaram o coração de Caim. O coração de Caim estava dividido entre ele e Deus. Meus irmãos, a ênfase nunca esteve na oferta. A questão primordial será sempre o coração. Infelizmente, no coração de Caim, no caso de Caim, o desenrolar dos fatos demonstrou o que havia no coração dele. E aqui eu peço para que você pare e pense sobre essa pergunta: o que há em teu coração quando você oferta? Reconhecimento de quem é você? Reconhecimento de quem é Deus em tua vida? Deus olhou nos olhos de Caim. Deus te convida a olhar nos olhos da viúva pobre. Deus olhou nos olhos de Caim, e Deus te convida que você olhe nos olhos da viúva pobre. O que você vê nos olhos dela? Não importando como você perceba as coisas, Deus continua o mesmo. E está te dizendo todos os dias, incansavelmente: filho, cuida bem de ti. Filho, eu cuido de ti com amor, mas com muito amor. Filho, não esquece de mim. Filho, cuida do que é meu, porque por um breve tempo será seu. Bom sábado, meus irmãos.
mais que eu tente, vou ficar no chão, amargurado e sem qualquer valor. Há quem diga que a planta não germina mais e o fruto que já não tem sabor e nem seu suco refresca a alma do que está cansado, sem paz. Mas há um Deus pra me ajudar. Foi Ele quem abriu o mar. Esse é o Deus em quem confio. Esse é o Deus que me quer bem. Ele é calor se sinto frio. Ele é a mão que me sustém. Sempre que escuto esse nome, sei em quem posso confiar. Nele posso esperar. Hoje é tempo de levantar os braços e agradecer por ter a vida que outros não puderam ter. Recomeçar e crer que o Pai irá nos dar a paz, pois há um Deus pra me ajudar. Foi Ele quem abriu o mar. Esse é o Deus em quem confio. Esse é o Deus que me quer bem. Ele é calor se sinto frio. Ele é a mão que me sustém. Sempre que escuto esse nome, sei em quem posso confiar. Nele posso esperar. Esse é o Deus em quem confio. Esse é o Deus que me quer bem. Ele é calor se sinto frio. Ele é a mão que me sustém. Sempre que escuto esse nome, sei em quem posso confiar. Nele posso esperar. Nele posso esperar. Contaram uma história para mim. Desde bem pequeno eu compreendi que existe um Deus no céu que não tem fim. Mas mesmo que distante, pensa em mim. Decidi confiar e viver pra provar que esse Deus que eu creio é real. Minha esperança está bem segura em Deus. Eu creio que Ele em breve virá. Os meus lábios cantam louvores a Deus, dando aleluia. Quero seguir, quero permanecer
ao lado de Cristo, haja o que houver, vou continuar, quero pra sempre viver. De tudo que vivi eu aprendi que a vida eterna começa aqui. Pra que me preocupar com o amanhã? Eu devo alicerçar a minha fé. Hoje mesmo eu já posso sentir a grandeza do céu em meu coração. Minha esperança está bem segura em Deus. Eu creio que Ele em breve virá. Os meus lábios cantam louvores a Deus, dando aleluia. Quero seguir, quero permanecer ao lado de Cristo, haja o que houver, vou continuar, quero pra sempre viver, quero pra sempre viver, quero pra sempre, quero viver. Minha esperança está bem segura em Deus. Eu creio que Ele em breve virá. Os meus lábios cantam louvores a Deus, dando aleluia. Quero seguir, quero permanecer ao lado de Cristo, haja o que houver, vou continuar, quero pra sempre viver, para sempre, para sempre A gente já estava com saudades de ouvir o som e louvor. Já fazia um tempinho que vocês não estavam aqui com a gente. Muito gostoso. Feliz sábado. Acho que não está tão feliz mesmo. Vamos de bom sábado, então. Bom dia para vocês. Nós vamos encerrar a nossa série sobre o Sol da Liberdade. Que bom que você está aqui com a gente. E eu quero convidar você, antes da gente orar, já abrir tua Bíblia no capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. E a gente vai encerrar esse trabalho, essa nossa jornada pela carta aos Gálatas. A gente chega no fim dessa série, tentando compreender um pouquinho da mensagem de Paulo ao povo da Galácia, às igrejas da Galácia. Mas eu acho que, mais do que isso, a gente encerra uma jornada de 6 sábados, tendo lido a Bíblia juntos. Eu não sei se você reparou, mas nesses últimos 6 sábados nós lemos praticamente verso a verso a carta de Paulo aos Gálatas juntos e pudemos ter aqui alguma exposição do texto para a nossa compreensão. É uma tradição adventista ocupar o púlpito com sermões que a gente chama na homilética de sermões temáticos. Os sermões temáticos, eles nos servem muito para o estudo dos grandes temas da Bíblia. No entanto, eu creio que, e estou bem acompanhado para dizer isso, que a melhor maneira que temos para o crescimento espiritual, pessoal e de uma comunidade é ocupar o púlpito com sermões expositivos, bíblicos, que se dediquem e se debrucem ao estudo do texto sagrado,
na forma como ele foi composto. Ao invés de navegarmos tanto sistematicamente, nos debruçarmos a analisar de forma dedicada o texto dentro do seu contexto. Por isso a gente tem adotado sermões expositivos, que são praticamente uma leitura da Bíblia. Há muitos de nós bastante desacostumados a ler a Bíblia. A gente lê um pouco aqui e um pouco ali. E praticamente entendemos quase nada quando assim fazemos. Mas quando a gente se debruça a leitura de fato do texto, aí então a nossa compreensão fica mais próxima daquilo que o Espírito Santo pretendeu quando revelou e inspirou os autores da Bíblia. Nós vamos encerrar lendo mais um capítulo da Bíblia juntos, capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Enquanto você abre, eu quero orar com você nessa manhã. Santo e bom Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom com a gente. Em uma semana tão turbulenta, de afazeres, de labores, uma semana em que a nossa igreja se quedou enlutada pela perda de pelo menos 2 pessoas muito queridas da nossa comunidade. Nós ainda assim encontramos maneiras nesse sábado de glorificar o Teu nome e viemos aqui para Te adorar. Nós não viemos aqui com nenhuma outra intenção, não viemos aqui pedir nada. Tudo aquilo que nós viemos aqui trazer é muito pouco, mas nós viemos aqui para adorar o Teu nome por quem o Senhor é. Nós já fizemos isso através dos louvores, através da nossa oferta, e agora através da Tua palavra, que o Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa manhã, é o que eu te peço por Jesus, amém. Eu leio o capítulo 6 da carta aos Gálatas junto com você, do verso 1 ao verso 18, o último verso da epístola, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Verso 11. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Uau! Encerramos. Lemos juntos a carta de Paulo aos Gálatas. Eu não sei qual foi a última vez que você leu um livro da Bíblia inteiro de forma tão dedicada. Mas ao lermos toda a epístola, nós aprendemos muito sobre a dificuldade que Paulo enfrentava naquela época, no primeiro século. E quando chega no capítulo 6, Paulo quer nos dar então uma lição prática de tudo aquilo que ele nos ensinou. Qual que é o resultado disso tudo? Qual que é o resultado na vida prática? Como aplicar aquilo que nós estudamos até aqui? E como é costumeiro na estrutura das suas cartas, ele encerra tentando dar para nós
alguma luz do que seria, na prática, a vida daquele que entendeu aquilo que ele explicou na sua carta. No primeiro capítulo, Paulo trata sobre a contradição entre dois evangelhos. Ele vai dizer assim: como é que vocês passaram tão depressa do verdadeiro evangelho para outro evangelho? No capítulo 1, ele contrasta dois evangelhos. No capítulo 2, ele contrasta a vida dos que se circuncidam e os incircuncisos, dos circuncisos e dos incircuncisos. E ele lembra o episódio em que Pedro, sentado à mesa com incircuncisos, quando chega aos da circuncisão, ele se afasta de forma dissimulada. No capítulo 3, de forma contundente, assim como na sua carta aos Romanos, Paulo contrasta a salvação, a justificação, ou o sistema soteriológico baseado na lei, nas obras, e aquele que pode nos salvar, a justificação baseada na fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, Paulo faz alguns contrastes, ele contrasta a vida do filho e do servo. Alguns de nós vivem como se Deus fosse pai, outros vivem como se Deus fosse chefe. No capítulo 4, ele também vai contrastar, e agora quase entrando no capítulo 5, o legalismo com o evangelho. Mas não apenas o legalismo como o evangelho, é no capítulo 4 também que ele introduz uma denúncia ao paganismo. E ele apresenta o evangelho como um caminho do meio. Ele diz assim: nem a circuncisão dos legalistas religiosos e nem a incircuncisão do paganismo que vocês viviam antes de conhecer o evangelho. Nem a religião, nem a não religião, mas o evangelho de Cristo Jesus. A fé que atua pelo amor. Quando chega no capítulo 5, ele trata do contraste entre a liberdade e a escravidão. E no verso 16 em diante, ele contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. E tudo aquilo que Paulo está tentando nos dizer tem muito menos a ver com a prática das coisas, mas com a lógica por trás da prática das coisas. Ou seja, ele tenta nos mostrar que a fé legalista, o legalismo nada mais é do que a paganização do cristianismo, de maneira que você pode guardar um dia por princípio pagão ou por princípio cristão. Estudamos no sábado passado a maneira como Paulo tenta mostrar para nós que a religião baseada na lei nos leva a um tipo pervertido de evangelho que mais a ver tem com o paganismo do que com o cristianismo. E nós hoje, a que nos importa saber tudo isso? Será que a nossa fé está baseada de fato no evangelho? Será que observamos a lei como o evangelho propõe, deixando que ela ocupe o lugar que ela se propõe a ter? Ou será que a nossa religião e o nosso sistema está paganizado também? Vivemos na lógica do fazer por merecer, vivemos na lógica do observar para ganhar, vivemos na lógica de um Deus pagão que precisa ser apaziguado porque está irado conosco e, portanto, nós precisamos nos esforçar para que ele se agrade de nós. Essa é a lógica pagã de uma estrutura cristã legalista. E então, quando chega no capítulo 6, ele vai nos dizer o que resulta de uma estrutura legalista e o que resulta de uma estrutura saudável no Evangelho de Cristo Jesus. Eu vejo que a carta aos Gálatas é pertinente aos dias de hoje, porque ainda hoje a nossa religião está fadada a correr os riscos da paganização de uma estrutura legalista de cristianismo. Bom, não sou apenas eu, mas esse é o pensamento de muitos. Num dos famosos textos de um proeminente, respeitado, renomado pastor adventista, doutor, ex-professor da Andrews, talvez o maior autor contemporâneo a respeito dos estudos de Ellen White, Dr. George Knight, no seu famoso texto, que demorou muito a ser publicado em português, não sabemos bem ao certo o porquê, um texto que deveria ter sido traduzido há muito tempo, de tão importante que é, mas que foi traduzido pelo UNASPRESS e publicado numa revista do Seminário Adventista do UNASP, a Faculdade Adventista de Teologia, na sua revista Parousia, o texto famoso, Eu Costumava Ser Perfeito. E em algum trecho desse texto, George Knight vai nos dizer
como ele deixou de viver essa estrutura legalista para se converter de fato ao cristianismo, mas que em seus primeiros anos de conversão ao adventismo, ele foi induzido e levado a buscar uma fé em Cristo Jesus baseada no seu esforço pessoal. E ele diz o resultado disso, e eu abro aspas para ler um trecho do que ele diz na introdução do nosso estudo dessa manhã. Ele diz assim: quando ele se tornou esse perfeccionista adventista, quando ele adotou um adventismo pagão, quando ele adotou uma estrutura legalista da fé, ele, em busca de ser perfeito, de vencer como Jesus venceu, ou algo do tipo, ele diz o seguinte: nesse período em que eu vivia essa fé e essa religiosidade, abre aspas, eu podia dizer o que estava errado em qualquer coisa que você desejasse comer. Olha o comportamento da estrutura pagã de cristianismo. Eu podia dizer o que estava errado em qualquer coisa que você desejasse assistir. Eu podia dizer o que estava errado em quase qualquer coisa que você desejasse fazer. Eu podia dizer o que estava errado em quase tudo o que você desejasse pensar. Em minha própria e rigorosa abordagem da alimentação, eu baixei de 75 quilos para aproximadamente 56 quilos em cerca de 3 meses. Alguns temiam que eu morresse de reforma da saúde. Ele continua dizendo até onde isso levou, abre aspas. O paradoxo da minha perfeição era que quanto mais eu pensava acerca de mim mesmo e minha perfeição, mais egocêntrico me tornava. É exatamente o que Paulo está dizendo no capítulo 6 de Gálatas. Menos nos outros eu pensava, e quando pensava nos outros era para os criticar, porque não tinham alcançado a estatura da minha santidade. Volto nas aspas. O paradoxo de minha perfeição era que quanto mais pensava acerca de mim mesmo e minha perfeição, mais egocêntrico me tornava. Não somente me tornava egocêntrico, mas quanto mais lutava e tentava, mais crítico me tornava para com aqueles que não haviam alcançado o meu alto nível. Não era apenas crítico ou intolerante, mas quanto mais perfeito me tornava, mais áspero eu era com os outros que não haviam igualado a minha condição superior. E mais negativo me tornava para com a igreja e outros que não eram tão puros ou consagrados como eu. Conhece alguém que vive essa lógica de religião? Eu encerro com o último parágrafo, abre aspas novamente. Resumindo, quanto mais eu tentava, pior eu ficava. Esse era o paradoxo da minha perfeição. Em meu esforço para reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo, eu havia mais de perto imitado o caráter do diabo. Para dizer o mínimo, tornei-me uma pessoa de difícil convivência. As pessoas se tornavam um problema em minha vida enquanto eu procurava imitar o caráter do Salvador. Afinal, as pessoas eram um obstáculo ao meu rigor na alimentação e interferiam em minha refletida hora de meditar sobre Cristo cada dia. As pessoas dificultavam o meu avanço para a perfeição. Uau! Esse é o resultado do legalismo. A paganização de uma estrutura religiosa. Eu conheço muitos que vivem essa fé e se dizem bons adventistas e julgam ser bons adventistas justamente por viverem nessa lógica que nada mais contrária do evangelho poderia ser. Qual a solução apresentada por Paulo para essa experiência de vida religiosa? A cruz de Cristo. Aqui em Gálatas 6, Paulo conclui dizendo assim: sabe como você pode saber se você está vivendo um sistema pagão, legalista, ou o sistema do verdadeiro evangelho? Como é que você trata os outros? Esse é o termômetro. Como você trata os outros? Os outros são alvo da sua medição espiritual, da sua comparação espiritual e da sua crítica, do seu moralismo barato e falso? Ou os outros são seus irmãos a quem você ajuda a carregar os fardos? Esse é o termômetro para saber se o que você está fazendo é de Cristo ou do diabo. Porque sim, a sua boa religiosidade pode te tornar mais parecido com o inimigo do que com Cristo Jesus. Paulo oferece a cruz como uma solução para isso, e é por isso que a gente vem, eu convido você ao verso 11, a gente vai começar lá de baixo, do verso 11 em diante, e Paulo diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Paulo tinha o costume de contar com um amanuense,
Paulo não escrevia suas cartas, quem escrevia suas cartas era um amanuense. Nós supomos que isso acontecia porque Paulo tinha um problema na visão, que ele relata em muitas porções das suas cartas. Paulo tinha um problema de vista, de visão, então ele não conseguia escrever muito bem, e para que as coisas fossem mais céleres, ele contava com um amanuense por muito tempo da sua vida. O seu amanuense foi Lucas, que caminhava com ele. Lucas, um médico, autor do Evangelho e do livro de Atos. No entanto, quando chega no verso 11, a carta aos Gálatas é tão importante, e talvez a mais importante das suas cartas, porque ele faz uma reprimenda à igreja de um problema tão nocivo, e que ele escolhe escrever então com as suas próprias mãos. Nós não sabemos se Paulo pediu para escrever só a conclusão da carta, do verso 11 até o final, ou se ele escreveu a carta inteira, mas é muito possível, pelo teor da maneira como foi escrita, que transparece tanto o sentimento do autor, que Paulo esteja aqui justificando o porquê desta carta ter sido escrita inteiramente por ele, e porque ela estava em tão grandes letras. A razão primeira por estar em tão grandes letras, e a razão primeira por ele justificar é dizer assim, está em grandes letras porque fui eu mesmo que escrevi do próprio punho, e como eu tenho problema de vista, eu tive que escrever com grandes letras. Mas há também uma maneira aqui, uma razão de Paulo tentar justificar-se do porquê escreveu com grandes letras, no sentido de dar o tom da sua fala. É como se ele dissesse assim, olha, eu escrevi tudo em caixa alta, mas eu não estava gritando, tá bom? É só porque eu não consigo enxergar direito, não o compreendam mal, parece que o meu tom é muito mais agressivo do que é. Mas talvez foi o próprio Espírito que induziu que assim fosse, porque era necessário que Paulo fosse de sobremodo duro com aquela igreja. Note, eu repito aquilo que disse no primeiro episódio dessa carta. Ellen White, no Atos dos Apóstolos, ao falar sobre a carta aos Gálatas, ela compara a maneira como Paulo tratou os Gálatas e a maneira como Paulo tratou Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja promíscua, libertina, e Ellen White diz assim, que com ternura, com doces e ternas palavras, Paulo repreendeu Corinto. Já a Galácia, que era uma igreja legalista, Paulo foi duro e severo na sua reprovação. Paulo compreendia que ir além de Cristo era mais nocivo do que estar aquém de Cristo. Paulo entendia que o legalismo era um mal mais nocivo à igreja do que a libertinagem e a licenciosidade. Aos libertinos, terna reprovação. Aos legalistas, severa reprovação. Vamos então ao verso 12, Paulo começa a dizer assim, todos, verso 12, capítulo 6, verso 12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esses judaizantes haviam dito que Paulo estava com medo, e por isso Paulo outrora mandava que Timóteo se circuncidasse, que outros se circuncidassem, e Paulo já justificou no capítulo anterior, ele disse assim, eu não estou pregando a circuncisão, porque se eu pregasse a circuncisão, eu estaria abrindo mão da cruz de Cristo. Então na realidade são esses homens que querem que vocês se circuncidem, para que eles não sejam perseguidos por causa da cruz. Note, eles eram judeus, crentes raiz, que haviam se convertido a Cristo Jesus, e agora esses homens judaizantes estavam sendo perseguidos pelos judeus mais ortodoxos nas suas comunidades, na sua sinagoga. Então, aqueles homens, para não serem perseguidos de maneira tão agressiva pelos judeus ortodoxos nas suas sinagogas, não serem expulsos porque aceitaram Cristo Jesus, eles queriam que toda a comunidade do Cristo ressurreto também se circuncidasse, porque assim amenizariam a perseguição que estavam sofrendo, porque já estavam sendo tidos como hereges. Porque numa comunidade legalista, aquele que compreende a graça vira herege. Aquele que entende que a salvação depende apenas do que Cristo Jesus fez na cruz, vira herege numa congregação de legalistas. É acusado de pregar graça barata, de afrouxar as normas. Essa é a acusação típica de legalistas, aqueles que compreenderam o verdadeiro evangelho.
Então Paulo está dizendo, o que esses homens querem ao obrigarem vocês a se circuncidarem é serem tidos como menos hereges pela comunidade que pertenciam antes. Olha, a gente saiu aqui da sinagoga para seguir, comungar com aqueles que creem em Jesus, mas lá é igual aqui, viu? Lá todo mundo também se circuncida, lá todo mundo aceitou o judaísmo, lá todo mundo pratica a tradição de Moisés e as leis. É isso que eles queriam. Eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo? No verso 13, Paulo continua dizendo assim, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, como que se dissesse assim, o que nós estamos fazendo lá é missiológico. Nós estamos convertendo aqueles homens à fé judaica. Note, eles se circuncidaram também, mas mais do que isso. Paulo faz uma afirmação que caracteriza toda essa estrutura religiosa baseada no legalismo. Aqueles que colocam fardos sobre os outros, os quais, geralmente, para não dizerem todas as vezes, nem eles próprios conseguem carregar e cumprir. Esse é o problema do legalista. É que ele coloca a régua num lugar e ele começa a exigir dos outros que atinjam a régua num lugar em que nenhum deles ainda conseguiu. Dizem que a salvação depende de uma perfeição em nível de impecabilidade, cuja impecabilidade nenhum deles tem um modelo para nos dizer, veja, este conseguiu. E não terão até a volta de Cristo Jesus. Paulo só repete a repreensão que Jesus já havia feito, porque quando a gente vem para Lucas 11, esse é um importante texto para você caminhar comigo. Em Lucas 11, Jesus, de forma muito clara, nos ais que ele profere aos fariseus, religião aquela que Paulo fez parte, seita judaica a qual Paulo fez parte. Olha o que Jesus diz no verso 45 e 46 de Lucas 11. Jesus havia censurado os fariseus. E depois de censurar duramente os fariseus, justamente por conta do seu legalismo, depois de censurar duramente os fariseus, aí então um dos fariseus, um dos escribas, um dos líderes diz assim, Jesus, pega leve, o senhor está batendo muito na gente, a gente não está aguentando mais assistir o senhor falar, porque só está batendo na gente. Olha o que eles falam. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, mestre, dizendo essas coisas, o senhor também está ofendendo a gente, porque a gente só está querendo ser melhor, a gente só está querendo agradar a Deus com o que a gente está fazendo. E o senhor está ofendendo a gente. Pega mais leve, Jesus. Ao que Jesus responde. Verso 46, mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos, nem com um dedo, os ajudais. Uau! A repreensão de Jesus é, todo legalista exige fardos dos outros, que ele próprio não só não consegue cumprir, como não ajuda o outro a carregar. O que Paulo está dizendo em Gálatas 6? O fruto do evangelho envolve carregar os fardos do irmão, mas o fruto do legalismo envolve condenar o irmão por não conseguir carregar o seu fardo. De que estrutura você pertence? A que estrutura religiosa você pertence? Aquela pagã que te torna mais parecida com o diabo, ou ao do verdadeiro evangelho que te torna mais parecido com Cristo Jesus, conforme o fruto do Espírito frutifica em você? Aqui estão algumas características da maneira religiosa com a qual nós vivemos. É Paulo dizendo, agora se identifiquem. No último capítulo é Paulo dizendo, se identifiquem. No verso 14, voltando ao capítulo 6. No verso 14, Paulo, talvez seja o verso mais bonito dessa carta, quando Paulo diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui Paulo então dá a solução para isso. Se a estrutura legalista nos transforma em homens que buscam a glória humana, aquilo que
Jesus disse em João 5,44, vocês não querem me ouvir porque vocês não buscam a glória de Deus, vocês não buscam o aplauso de Deus, vocês buscam a glória dos outros homens. Vocês querem a glória dos outros, vocês querem serem bem vistos na comunidade que frequentam, vocês querem se sentir afagados, aplaudidos, distintos. Na comunidade de iguais. Porque se tem uma coisa que o crente legalista não suporta é ser comparado com o outro, como igual. Ele precisa estar acima. Lembra do fariseu e o publicano? Ainda bem que eu não sou como este. Afinal de contas, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado, eu me visto direito. Paulo vai nos dizer que o único de quem ele busca aplauso é de Cristo Jesus. E o único lugar em que ele se gloria é na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo Jesus. Eu me glorio justamente naquilo que te envergonha. Eu me glorio, Paulo está dizendo para os legalistas, eu me glorio justamente naquilo que lhe traz vergonha e medo. Porque a cruz de Cristo, ela de certa forma expõe as nossas vulnerabilidades, e aceitar o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus é aceitar que nós não conseguimos. Aceitar o sacrifício de Cristo Jesus é aceitar que Ele é bom e eu não sou bom. Mas para o legalista, ele não quer ser salvo porque Jesus é bom, ou porque Deus é bom, ele quer ser salvo porque Ele é bom. Eu consigo, eu não preciso, eu dou conta. Talvez o legalista nem pense isso conscientemente, mas na prática do legalismo é isso que ele está dizendo: Senhor, você não precisa ser bom para me salvar, porque eu sou bom. Sabe, o diabo sempre atacará a nossa consciência, nos acusando das nossas fraquezas. Na jornada cristã, a nossa consciência sempre será conduzida a visitar a culpa. E seguramente as estruturas religiosas, elas contribuem para essa dinâmica da culpa e do medo com intenções de manipular e controlar, de domínio. O diabo sempre atacará a nossa consciência e nos levará a visitar a culpa. E diante dos ataques do inimigo, há duas maneiras de reagir. A maneira do legalista é aquela que, quando a sua consciência é acusada, ele busca então dizer assim: não, mas veja bem, eu ainda não venci isso, mas eu já venci tudo aquilo outro. Este é aquele que se vangloria em si mesmo. Ele se vangloria do quanto ele é bom em tantas coisas e como também vencerá nisso em que está sendo acusado. Ele aproveita a oportunidade da acusação do diabo em sua consciência para dizer: vou vencer nisso também. Com um pouco de disciplina eu consigo, porque eu sou bom. E que a prova de que eu sou bom? Eu já parei de comer chocolate. Minha saia sempre é abaixo do joelho. Está vendo como eu sou bom? Eu não frequento mais aqueles lugares que eu vi uns outros aí frequentando. Eu consigo. Eu sou bom. Eu sou um bom pai. Você está me acusando disso aí? Mas eu sou um trabalhador. Eu dou duro todo dia. Mas eu não deixo faltar nada em casa. Mas eu não trabalho aos sábados. Mas eu sou dizimista fiel. Você está me acusando disso aí? Mas eu frequento os cultos todos da minha igreja. Você está me acusando disso aí? Mas eu não fumo, eu não bebo, porque a religião destes está reduzida a essas coisas. Você está me acusando disso aí? Mas pelo menos eu não sou como esses outros que tem lá na igreja, que não fazem nada disso. Veja como eu não sou tão ruim assim como os outros. Essa é uma maneira de responder à acusação que o diabo faz na nossa consciência. O legalista, ele olha para si, busca em que ele pode dizer que é bom, estabelece uma meta para vencer naquilo que está sendo acusado e começa a se valer dos outros para dizer que ele não é tão ruim assim.
Mas há uma outra maneira de responder a isso, que Paulo está dizendo aqui no capítulo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me em mim mesmo. Note, quem está falando isso é Paulo, é Rabi Shaul, circuncidado no 8º dia, hebreu de hebreus, fariseu, quanto à lei zeloso, quanto à fé perseguidor da igreja. É esse homem quase perfeito que está dizendo assim: eu não tenho nada que gloriar-me em mim mesmo, porque eu escolhi gloriar-me na cruz de Cristo Jesus. Então, quando a minha consciência é atacada, quando a minha consciência é apontada e acusada pelo inimigo, a minha resposta não vem para mim, eu não olho para mim e vejo como posso vencer, não. Quando a acusação vem até mim, eu respondo, me vangloriando na cruz de Cristo: sim, eu sou tudo isso e mais um pouco que você está me acusando. Você nem sabe o quanto eu sou pior do que isso tudo aí que você está dizendo. Miserável homem que sou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele me ama, e Ele morreu no meu lugar, para me salvar. Tem mais alguma acusação a me fazer agora? Ah, não tem mais nenhuma, né? Porque nenhuma acusação do inimigo pode prevalecer sobre o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que Paulo está dizendo: eu escolhi viver uma outra lógica de religião. Eu não vivo o paganismo legalista. Eu vivo na lógica do Evangelho. Quando sou confrontado com as minhas culpas, com a minha consciência, eu não olho para mim tentando vencer, eu olho para aquele que já venceu por mim. E eu descanso na cruz de Cristo. O mundo, Paulo diz assim: porque o mundo já está crucificado na cruz com Cristo Jesus, e eu para o mundo. O que Paulo está dizendo é a lógica do mundo. Essa lógica pagã é a lógica do mundo. Essa lógica do mérito é a lógica do mundo. Essa lógica de gloriar-se em si mesmo, do orgulho, da vaidade, do legalista, é a lógica do mundo. Eu já sacrifiquei, crucifiquei na cruz de Cristo o meu eu. Eu não vivo mais do meu próprio orgulho. Eu não vivo mais tentando ser bom, não. Eu vivo tentando ser nova criatura. Há uma história que já contei algumas vezes de uma menina em um filme que, depois de adulta, ela precisou cuidar dos pais idosos, e ela era muito cruel com os pais idosos. Ela tratava mal, ela falava alto, ela por vezes agredia seus pais. E um dia o pai olhou para aquela menina e disse assim: minha filha, quando você era pequena, você era tão boazinha, como é que foi que você se tornou essa pessoa? E aquela menina respondeu para o pai: pai, eu nunca fui boazinha, eu só era obediente. Uau! O legalismo forma obedientes, o Espírito forma novas criaturas. Você entende a diferença dos caminhos? A lógica legalista diz que você tem que obedecer, a lógica do Espírito diz que você tem que ser outra pessoa. Paulo está dizendo: eu crucifiquei a lógica do mundo na cruz de Cristo, e eu não tenho mais interesse em mim, eu não quero mais ser bom, eu não quero mais ser aquele que consegue, porque agora eu descanso em Cristo Jesus, e eu me vanglorio, não naquilo que eu faço ou consigo fazer, mas eu me vanglorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso em muitas das suas cartas, mas talvez aquela que mais me chame a atenção seja Filipenses 3,3, quando ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Filipenses 3,3. Gloriar-se em Cristo Jesus é não confiar na carne. Sacrificar e crucificar o mundo, e morrer para o mundo, não é deixar de se vestir igual o mundo se veste. Meu Deus do céu! É sobre não viver na lógica mundana desse mundo, que confia na própria carne, mas confiar agora no sangue de Cristo Jesus. Eu não sei onde foi que a gente reduziu o mundanismo a estilo de vida e costume e comportamento. O mundo está entrando na igreja, por quê? Porque tem agora uma bateria. O mundo está entrando na igreja, por quê? Porque agora tem uma luz. O mundo está entrando na igreja, por quê? Porque agora a roupa está diferente. Gente, o mundanismo entra no seu coração não convertido, vaidoso, orgulhoso, crítico, fofoqueiro. É aí que está o mundanismo, e ele já está na igreja faz tempo, desde que você entrou. Você entende que a gente muda as coisas,
Verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É aqui que Paulo está dizendo, gente, para com isso. Não é sobre circuncidar e não circuncidar. Não é sobre obedecer uma norma. É sobre ser tornado bom. E a todos quantos andam conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo. A palavra aqui é exatamente a palavra tatuagem. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu estou tatuado com as marcas de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é, eu tenho marcado de quem eu sou servo. Eu sou escravo de Cristo Jesus, Ele é meu Senhor. Eu não sou mais senhor desse mundo. Eu não sou mais escravo desse mundo. Agora eu tenho outro senhorio. E eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, a saber, o seu sacrifício, porque eu também fui sofredor, como Cristo sofreu. Então a gente pode retornar aos primeiros versos para concluir. Depois de dizer como sair dessa vida legalista, através da cruz de Cristo, Paulo fala, agora isso vai ser demonstrado na vida prática. Como é que eu sei quem ainda está no sistema legalista e quem está no sistema do verdadeiro evangelho? Irmãos, alguns teólogos vão dizer que o capítulo 6 deveria começar no verso 26 do capítulo 5, e eu quero acompanhar essa ideia e pedir que você leia do verso 26 do capítulo 5 em diante, diz assim, não nos deixemos possuir de vanglória, porque é sobre isso que Paulo está tratando no início do capítulo 6. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que Paulo vai dizer é que o resultado de uma comunidade legalista é dissensão, brigas e contendas. Na comunidade do Evangelho de Cristo Jesus, há unidade e união. O fruto de uma igreja legalista é briga, contenda e dissidência e cisão. O que Paulo está dizendo é, notem, reparem bem, que geralmente são os legalistas que criam problemas. São os legalistas que não aceitam o outro. São os legalistas que não querem que seja de outro jeito. Perceba, a estrutura religiosa baseada no legalismo, esta é que traz desunião. Paulo termina sua carta defendendo a unidade da igreja, e aí no verso 1 do capítulo 6 ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, porque no capítulo 5 ele estava tratando do contraste entre aqueles que vivem na obra da carne e aqueles que vivem no fruto do Espírito. Uma vez que agora vocês estão vivendo no Espírito, se vocês estão de fato vivendo no Espírito, se vocês compreenderam de fato a lógica do Evangelho, não estão mais vivendo no sistema legalista pagão, agora então, como é que vocês vão tratar quando o irmão cai? Quando o irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Agora você não aponta mais o dedo para dizer que você é melhor. Agora em espírito de humildade você corrige, mas com a humildade de dizer, eu também estou sujeito a isto. Uau! Eu também careço da mesma graça. Eu não sou melhor do que você porque eu não caí nisso que você caiu. Você está entendendo a lógica do Espírito? Você está entendendo como uma igreja funciona quando ela se converte em Cristo Jesus? Ela deixa de se entender um tribunal que existe para julgar o próximo e passa a se entender como um hospital que quer curar aqueles que estão feridos. Você entende a diferença de uma igreja numa lógica e em outra lógica? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra o que Jesus falou dos fariseus e o que Paulo falou dos legalistas? Vocês estão colocando carga sobre os outros. O sistema legalista pagão coloca carga sobre os outros que ele próprio não consegue carregar e não ajuda o outro a carregar. O que vive na lógica do Espírito de Cristo Jesus e no verdadeiro Evangelho, ele olha para o outro e fala assim, está pesado demais a sua carga, não está? Pois é, eu vou te ajudar a carregar. Eu sei que é difícil. Eu também luto essa luta. Mas agora somos dois lutando nessa luta juntos. Não é mais sobre você. Sabe? A igreja da lei, ela critica quando alguém cai.
ela traz à tona quando alguém cai, ela traz a público quando alguém cai. A igreja de Cristo Jesus, ela não está preocupada com quantos tropeços você vai ter, mas com quantos passos incertos você consegue dar. A igreja do Cristo ressurreto, ela está mais preocupada com os passos incertos do que com as quedas. Ela está mais preocupada em celebrar e aplaudir quando você acerta, do que corrigir e punir quando você erra. Percebe a ideia da lógica? Verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo conclui com a vida prática, mas apelando à unidade da igreja, como se dissesse que o legalismo resulta em divisão e contenda, enquanto o evangelho resulta em união e unidade. Ao ser implantada em nós uma nova natureza, temos uma nova vida, um novo ser humano, uma nova identidade, somos feitos filhos e passamos a ser irmãos. Pessoas não livres, pessoas fanáticas, vivem de modo a ter inveja das pessoas que estão livres. Sabe o que incomoda na sua liberdade? Quando você se converter ao verdadeiro evangelho, você vai começar a viver uma vida na fé, uma vida religiosa, que vai passar a incomodar os fanáticos legalistas, porque eles se privam da alegria que podemos desfrutar em Cristo Jesus e da liberdade que podemos ter em Cristo Jesus, e eles olham e dizem assim: não é possível que para que eu seja salvo eu tenha que me privar de tudo isso, e agora este outro que não se priva de tudo aquilo que eu também queria fazer, ele também vai ser salvo porque confiou em Cristo Jesus. Não é possível, não pode ser assim, isso não é justo. Lembra do irmão mais velho? Na parábola do filho pródigo, Jesus já nos alertava sobre isso. Como assim ele foi, viveu em devassidão e agora tem festa para ele? E eu que obedeci toda a vida não recebi nenhum cabrito. Isso não é justo. A unidade é a palavra final da carta. O cerne do evangelho é a cruz de Cristo, onde Cristo olha para mim e para você e diz assim: vamos fazer um acordo? Será a minha vida pela sua. Eu morro a morte que você merecia morrer, e você ganha a vida que eu mereço ganhar. Vamos combinar que vai ser assim? Esse é o evangelho da cruz de Cristo Jesus. Mas tem muito cristão que não acredita no evangelho de Cristo Jesus. Crê no outro evangelho. Sabe o que nós fazemos em resposta a essa proposta de Jesus? Aceito. E então, já que você morreu por mim, agora eu viverei por você. Eu viverei por você. Toda experiência de amor verdadeiro envolve a sua vida pela do outro. Toda experiência de amor verdadeiro envolve a sua vida pelo outro. E sabe qual é a resposta de Jesus? Aceito. Você vai viver por mim. Mas para viver por mim, você sabe o que significa viver por mim? Viver por mim significa que você vai, assim como eu te amei, amar o próximo. Você sabe o que significa viver por mim? Viver por mim significa que você vai viver pelo outro. Porque viver por mim e cumprir o verdadeiro evangelho tem que ver com, assim como eu morri por você, você também se dispõe a morrer pelo outro. Toda experiência de amor verdadeiro envolve a sua vida pela do outro. A parentalidade é assim, não é? Quando a gente passa a ter filhos, a gente troca a nossa agenda pela deles. A gente sacrifica a nossa agenda pela agenda deles. A gente começa a deixar de viver a nossa agenda para viver a agenda deles. Quando a gente tem filhos, a gente começa a perceber que a gente deixa de se preocupar com as nossas necessidades e passa a se preocupar com as necessidades deles. Percebe? A gente morre um pouco pelo outro.
Como se Jesus estivesse dizendo, agora vivam assim entre vocês? É um amor não exigente? Jesus está dizendo assim, eu não quero ganhar a sua vida ao entregar a minha, eu quero que você ganhe a sua vida de volta ao entregar a minha por você. E aí então a gente começa a viver numa dinâmica diferente em comunidade de fé. A nossa lógica muda. A lógica do legalismo é máxima tolerância para mim e máxima exigência para o outro. Enquanto que a lógica do evangelho é máxima tolerância com os outros e máximo rigor para comigo. Entende a diferença? No seu Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis vai dizer assim: uma das marcas de um certo tipo de mau caráter é que ele não consegue se privar de algo sem querer que todo mundo se prive também. Esse não é um caminho cristão. O indivíduo cristão pode achar por bem abster-se de uma série de coisas por razões específicas. No momento, porém, em que começa a fazer cara feia para as pessoas que usam essas coisas, ele se desviou do caminho. É aqui que a lógica do legalismo resulta em algo diferente do que é o fruto do Espírito, como foi bem colocado por George Knight no início da nossa mensagem. O processo de santificação do legalista começa a distanciar ele do seu irmão, começa a fazer com que ele comece a achar o seu irmão um empecilho. É aqui, nesse momento, que Paulo evoca aquilo que ele já tratou no capítulo 4. No capítulo 4, verso 7, ele diz assim, conecte comigo, capítulo 4, verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E Paulo conclui com essa lógica. Há duas maneiras de viver a sua religião. A maneira legalista pagã faz você um servo, funcionário de um patrão rigoroso, exigente. Enquanto que a lógica do evangelho te torna um filho e faz de Deus um pai amoroso. E quando a gente compreende isso, a coisa que mais muda e que mais importa mudar na nossa vida é a maneira como nós tratamos o outro. Sabe? Quando você se enxerga como um servo, a pessoa que está do seu lado é teu concorrente. Portanto, você o tempo todo se compara com ela, para saber se você está mandando bem ou não. Quando você vive na lógica do servo, Deus passa a ser um chefe. Repare se a sua religiosidade funciona nessa lógica. É um chefe que, para que você seja promovido ou aceito, você precisa desempenhar bem, performar bem ou mal. Quando você se converte ao Evangelho de Cristo Jesus, a sua identidade muda. Você não é mais servo de um chefe exigente. Agora você é filho de um pai amoroso. E uma vez que você é filho de um pai amoroso, ele não te ama porque você faz bem ou mal. Ele não te ama porque você obedece ou desobedece. O amor que eu tenho pelas minhas filhas não depende da obediência delas por mim. Eu não as amo e não deixarei de dar a vida por elas, se necessário for, caso elas sejam meninas desobedientes. Por que então que é assim que você acha que se dá a tua relação com Deus? O amor que eu tenho pelas minhas filhas independe de como elas se comportam. E quando eu começo a me entender como filho, eu começo a compreender que essa é a minha relação com Deus. Mas a coisa mais percebida na vida daqueles que se converteram ao verdadeiro evangelho não é como eles se relacionam com Deus, porque isso está na sua intimidade. Eu não sei se lá na tua casa você se relaciona com Deus na lógica do mérito e da barganha e da performance ou do amor. Isso é com você. Mas eu consigo saber como você trata quem está do seu lado.
Na lógica do servo, quem está do seu lado é seu concorrente, alguém para quem você olha, aponta o dedo, critica e se compara. Enquanto que na lógica do filho, quem está do seu lado é seu? É seu? É seu? É seu? Quem está do seu lado é seu? Irmão. Se eu sou filho de Deus, quem está do meu lado também é filho de Deus, então nós somos irmãos. Logo, se Deus foi capaz de me amar, sendo eu gente ruim como eu sou, quem sou eu para não amar o coleguinha do lado só porque o pecado dele é diferente do meu? Você percebe como se dá agora a lógica da relação numa comunidade de fé? É a história de Lucas 15, 2 irmãos, um sai de casa, mas caindo em si, verso 17 do capítulo 15, ele disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. E levantando-se foi. E ao aproximar-se, vendo o pai e o filho à distância, correndo o abraçou e o beijou. Então o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou diante de Deus, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. O pai então olha para os servos e diga: tragam logo o anel, coloquem um anel no dedo, tragam a roupa, levem ele para dentro, matem um novilho, vamos celebrar, vai ter festa, regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Repara bem, o filho mais novo ele vai embora porque ele nunca se compreendeu como filho, ele viveu a vida inteira achando que ele era servo do pai, ele não achava que ele era filho. Eu prego a muitas pessoas que são crentes há 50 anos, mas nunca se perceberam como filhos. Vivem uma religiosidade como se fossem servos. É só quando aquele menino volta que ele entende que ele é filho, porque ele não merecia nada, pelo contrário, ele merecia 6 meses na casinha lá, sabe? Vamos ver, vamos deixar ele 6 meses lá, vamos observar se ele mudou de vida mesmo, depois a gente põe ele para dentro de casa. Não. Nenhuma repreensão moralista. O pai não pergunta nada para o filho. O pai sequer quer saber o que o filho fez, porque não interessa o que ele fez, o que importa é onde ele estava, que era para ele estar aqui e não estava mais. Você entende a lógica do filho? A lógica do filho não quer saber o que você fez. A lógica do pai e do filho quer saber onde você estava. Acontece que no verso 25, vinha então o irmão mais velho, e aproximando-se ouviu as danças e a festa. E perguntou então a algum dos seus servos, ao que o servo respondeu: teu irmão voltou, teu irmão, aquele teu irmão que estava perdido no país distante voltou, e teu pai, feliz porque ele tinha chegado, mandou preparar uma festa, matou um novilho para ele. E o filho então se recusou a entrar, e mais uma vez então agora o pai vai e sai da casa para ter com o filho. Ao que o filho mais velho diz: pai, há quantos anos que eu te... É o quê? Há quantos anos que eu te... o filho mais velho nunca tinha se entendido como um filho. Ele viveu a vida toda dentro de casa sem se entender como um filho. Ele viveu a vida toda dentro de casa achando que era servo, na lógica do servo. Há quantos anos que eu te sirvo sem jamais desobedecer um mandamento seu sequer. Olha como eu sou bom. Agora vindo este teu filho, note, ele não fala vindo meu irmão, não, porque na lógica do servo não tem irmão, vindo esse teu filho, que gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, e a Bíblia não diz que ele gastou o dinheiro com prostitutas, era talvez o que o mais velho queria fazer e não teve coragem. Vindo porém esse teu filho que gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, você o recebe e manda matar um novilho para ele, o senhor nunca sequer matou um cabrito para mim. Ao que o pai responde: meu filho, você não é meu servo, você é meu filho. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Deixa eu te dizer uma coisa: a salvação é herdada, não é conquistada. Você não é salvo porque você obedeceu, você é salvo porque você é filho do Pai. E como filho ela já é tua por herança. É isso que Paulo tentou explicar no capítulo 3 e 4 de Gálatas, eu não sei se você entendeu. Você não acredita nisso porque você vai continuar vivendo na lógica legalista do servo. Porque você não aceita o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que te torna filho. Vede, capítulo 3, verso 1 de 1 João, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos.
Vindo, porém, esse teu irmão, que estava perdido, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque ele estava morto e reviveu. Posso te dar uma triste notícia? Quando a história de Jesus começa, o filho libertino, que começa a história fugindo de casa, termina a história de Cristo Jesus dentro de casa salvo, enquanto que o filho legalista, obediente às leis, que nunca saiu de casa, termina a história de Cristo Jesus do lado de fora da casa, perdido. Quem é você? Essa é a pergunta que Paulo faz no final da sua carta. Quem é você? Aquele filho mais velho era obediente em todos os mandamentos. Seu único pecado, mas fatal, era incapaz de amar o seu irmão. O único pecado do filho mais velho da história de Jesus, o único, ele era perfeito em todos, ele não desobedecia a um mandamento. O seu único pecado, não amava o seu irmão perdido. Prefira ser, como diz Dr. Amin Rodor, um pecador converso, do que um santo hipócrita. Que Cristo Jesus nos liberte do paganismo, de uma estrutura religiosa legalista, e que nos converta ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Podemos ficar em pé para orar? Pai, às vezes a gente deixa você bastante chateado porque nós não nos reconhecemos como teus filhos, porque a gente imposta uma voz formal para falar com o Senhor, porque a gente se relaciona de forma plástica, a gente te distancia de nós, a gente te trata como um chefe exigente, tentando merecer de alguma maneira, pelo desempenho, pela performance, o teu favor. Eu fico pensando como seria estranho para mim se minhas filhas viessem falar comigo com medo, assustadas e com uma linguagem extremamente formal. Senhor nosso Pai, nós queremos ir brincar no parquinho do condomínio e eu quero pedir em nome de mim e da minha irmã que o Senhor nos permita nessa tarde de brincarmos no parquinho. Senhor, é mais ou menos isso que a gente faz com o Senhor, porque nos falta intimidade, nós estamos vivendo na religião das formas. Tem misericórdia da gente, Senhor, nos liberta desse legalismo, desse sistema pagão, que domina a nossa mentalidade religiosa, e nos ajude a viver a liberdade que temos em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou, a ponto de viver uma vida compreendendo-nos como filhos, e a Ti como um Pai de amor, e tratando o nosso próximo como nosso irmão. É o que eu te peço por Jesus, amém.